Olá, tudo bem? Que as bênçãos do Divino Mestre Jesus possam estar nos envolvendo, nos fortalecendo nas forças do bem, para que possamos fazer mais esse estudo, mais essa reflexão da orientação para a reunião mediúnica na Casa Espírita. É uma reunião privativa. E a gente vai estar fazendo essas reflexões, buscando entender um pouco mais a doutrina espírita, compartilhando com vocês aquilo que a gente compreende e também facilitando para aqueles que às vezes não vão ter tempo de ler, aqui podem assistir, podem ouvir. Nós estamos então aqui na segunda parte da apostila, segunda parte do Livro dos Médiuns, Manifestações Espíritas, capítulo 6, Manifestações Visuais. 1. Perguntas sobre aparições. Então aqui vai vir um conjunto de perguntas sobre as aparições que foram identificadas por Kardec e foram vistas por ele, e com isso todos nós devemos procurar ficar bem atentos, porque traz informações importantes para a gente entender a doutrina espírita, para a gente poder compreendê-la e, com isso, podermos estar mais atentos a como nós estamos lidando com os espíritos e nos aperfeiçoando, é claro, em como lidar melhor com eles. Aqui vocês estão vendo em cima, a gente mudou aquele layout que estava até aqui, mediunidade e reunião mediúnica, pontinho, Gelson, tracinho, PL. Se vocês escreverem exatamente assim no YouTube e buscarem, vocês vão vir 4 ou 5 playlists de vídeos abordando o assunto mediunidade. Tem várias abordagens diferentes, vários entendimentos diferentes, que são importantes para que, principalmente, aqueles que estão começando na reunião mediúnica, adquiram mais experiência, e a experiência conta muito para que a gente possa ter mais segurança na hora de fazermos nossos estudos, na hora de fazermos a interação com os espíritos. Então vamos dar continuidade aqui ao estudo, as perguntas que podem ser feitas. O item 100 apresenta as várias questões relacionadas às manifestações visuais dos espíritos, assim resumidas. O importante é a gente lembrar para vocês aqui no início, né? Aqui está resumido, mas nós temos o estudo completo de cada capítulo, de cada tópico. Se você quiser estudar por tópicos, tem. Na hora que você for no nosso site, Obras Básicas, Livro dos Médiuns, aí vai estar lá todas as playlists dos capítulos do Livro dos Médiuns, e lá no final vai estar a playlist de todo o Livro dos Médiuns por capítulo inteiro. Às vezes o capítulo é dividido em 2 ou 3 partes, de acordo com o tamanho dele, para não passar de 2 horas e meia cada um. Os espíritos tornam-se visíveis aos encarnados durante o sono, situação em que os laços que prendem o perispírito então mais desprendidos, e no estado de vigília, o que é menos comum. Então não precisa ter medo de espíritos. Se você já sonhou que encontrou sua avó que já morreu, seu avô que já morreu, ou qualquer outro amigo que já está no plano espiritual, ou às vezes quem você nem conhece, você está vendo um espírito. E é importante quando a gente tem esses sonhos, que a gente vai se inteirando, vai se interagindo e compreendendo essa inter-relação entre nós seres humanos e os espíritos. Todas as categorias de espíritos podem se tornar visíveis, movidas por boas ou más intenções. Isso que é outra coisa muito importante que a gente entender, porque muitas das vezes nós queremos acreditar que os espíritos não podem ser visíveis, ou que só os espíritos inferiores vão ser visíveis. Ou seja, de acordo com o médium, com as condições e o local, todos os espíritos podem se tornar visíveis. Todos, independente da hora do dia ou da noite. A noite facilita a possibilidade de visualização, mas os médiuns realmente evidentes eles podem ver em qualquer hora. E não é porque está vendo espírito que é um distúrbio mental, e muito menos que o médium está obsediado. Ele precisa ser orientado, estudar. Por isso nós gravamos todo o Livro dos Médiuns, e agora estamos gravando a apostila da orientação para a prática mediúnica, e com esse título, Mediunidade, Reunião Mediúnica, Gelson, tracinho, PL, você vai encontrar 3 a 4 playlists, até 5, né? Mais para frente vai ter mais. Então, no momento tem 4, e depois vai aparecendo outras. Nós queremos fazer o estudo também do mecanismo da mediunidade, que nós já fizemos os comentários dele no blog. Aí tivemos que parar porque temos que pegar as apostilas de eletrônica para poder dar continuidade aos estudos. Continuando aqui então, os bons espíritos aparecem com o intuito de comprovar sua sobrevivência, demonstrar saudade, aconselhar e alguns pedir auxílio.
prece. Os maus espíritos surgem aos encarnados para amedrontá-los ou persegui-los, assustá-los, deixá-los muito tensos e com medo. Mas tem gente que vê o bom espírito e fica com medo também. Por isso que nós temos que estudar a doutrina espírita e tornar espírita, entender que ver espírito, para algumas pessoas é normal, e os espíritos que a gente vê, mais ou menos, eles não podem prejudicar a gente. Deixar o mais ou menos, porque existem N situações diferentes, N situações que precisam ser avaliadas. Em geral, os espíritos não se tornam visíveis permanentemente, pois causariam perturbações aos encarnados, confundindo-os, ridicularizando a vivência normal no plano físico. Os médiuns, porém, preparados desde o nascimento, podem vê-los mais frequentemente. Aí as pessoas, mas por que todo mundo não vê espírito? Saberiam lidar com aquela situação? Se todo mundo ouvisse os espíritos, quais espíritos estariam falando para eles? Um grande número de pessoas que se encontram internadas em hospitais psiquiátricos, elas, se estudassem a doutrina espírita, se orientassem pela doutrina espírita, certamente não estariam lá. Mas ser espírita, estar espírita, vivenciar a doutrina espírita, exige um conjunto de reações que nós precisamos, então, compreender melhor. Pode-se conversar com o espírito, que se torna visível, ouvindo, normalmente, sons articulados ou pelo pensamento. Então, quando nós estamos conversando com os espíritos, a gente pode estar conversando pelo pensamento, que é como se nossa cabeça estivesse pensando um pensamento que a gente sabe que não é nosso. Com o tempo, com o treinamento, tem dia que a gente fica assim, mas será que é meu mesmo? Não, isso não é meu. Então tem a hora que você sabe que não é seu e tem a hora que você fica na dúvida. É natural, não é para desesperar. É fazer oração, ficar mais atento, fazer uma boa leitura, ler um livro espírita que vai te esclarecer a mediunidade e assim você vai estar lidando com aquela situação de uma forma melhor. Cada um de nós temos que passar por certas experiências. E são essas experiências que vão fazer com que nós estejamos em melhores condições de apresentar a nossa forma de agir, de interagir com o mundo e construir o melhor para todos nós. Os espíritos apresentam aos videntes, obviamente, a forma humana, mas querendo assustar ou criar algum impacto. Podem apresentar-se com asas, caudas, chifres, na forma de animais, etc. Isso é a atitude comum dos espíritos zombeteiros, brincalhões, maus, fato que caracteriza a imperfeição espiritual de que são portadores. Então, quando você vai ver os espíritos, se eles têm características diferentes e assustadoras, são espíritos maus. Com asas, a pessoa vai achar que logo que é um anjo que está falando com ele. Mas lembre-se, os espíritos normalmente se apresentam como uma pessoa. Como você se apresenta, então, diante das pessoas? Não é com a aparência que nós temos naquele dia, às vezes a gente está com a cara mais zangada, às vezes está com a cara mais alegre. Então, de acordo com a nossa aparência, nós estaremos nos apresentando. E os espíritos não é diferente. Nem sempre é possível ver os espíritos que gostaríamos de ver. Há razões que impedem ou dificultam vê-los, mesmo em sonho. Às vezes, há má situação em que se encontra tal espírito, outras vezes porque poderia causar algum problema ao encarnado. Olha o interessante, o médium é vidente. E por que nós não podemos ver aquele espírito que nós queremos ver? Um parente, por exemplo. Porque tem variadas situações que exigem de nós prudência, cuidado e buscar entender que para vermos o espírito precisamos estar no mínimo de bem com a vida. No mínimo procurando entender que cada um de nós estamos aqui na Terra para um aprendizado. E esse aprendizado requer segurança, requer conquista de experiência, que cada um vai vivenciar a sua. Por isso, a gente vai ver o espírito segundo as possibilidades do médium e do espírito. Porque pode até mesmo prejudicar o encarnado. Se ele pode causar algum problema ao encarnado, porque ele está numa situação muito delicada, adoecida, então nós temos que prestar atenção em um conjunto de detalhes que precisam ser bem entendidos por nós, bem aprimorados, para que tenhamos condições de agir com o máximo de segurança possível. Quando estamos doentes ou na proximidade da morte, vemos espíritos com mais facilidade, porque os laços perispirituais estão afrouxados, as ligações com o corpo são menos fortes. É comum
quando a pessoa está perto do desencarne, ele vê pai, mãe, avó, ou seja, ele vê os parentes ali presentes naquele momento, que já partiram, mas ali estão presentes para dar o apoio, para recebê-lo, para acolhê-lo. E aí, nesse momento, que a família tem que ficar tranquila, está amparada, está protegida. Aí as pessoas ficam com medo e começam a achar que entrar em praticamente desespero quando acontece uma coisa dessa, ao passo que deveria ser o contrário. As visões são mais comuns à noite, quando a luminosidade não interfere na visibilidade e na dispersão de fluidos. Há também outra razão, a de estarmos menos envolvidos com a atividade diária. E também, quanto mais vai escurecendo, mais a nossa pineal passa a interferir na nossa capacidade perceptiva. E ela facilita o processo de você relaxar para dormir. Se eu estivesse fazendo esse estudo aqui tudo escuro, eu ia ter sono. E vocês também. Certo? A impressão visual causada leva a pessoa a ter sono. O médium pode se encontrar sob transe quando vê espíritos, ou não. Porém, a evidência ocorre não pelos olhos propriamente ditos, mas por imagens projetadas no cérebro, exceto no caso das materializações vistas por todos. Aqui, gente, o detalhe de explicar a evidência: cada médium vidente vai ter uma percepção. Nós tínhamos uma amiga que ela já partiu para o mundo espiritual, mas ela via... Todo mundo morre um dia, tá, gente? Todo mundo vai partir para o mundo espiritual um dia. Não precisa de ter medo, não precisa de ficar assustado, porque é uma situação que faz parte do nosso processo de evolução aqui na Terra. Então, essa nossa amiga, ela via os espíritos e via os órgãos internos da pessoa. Ela chegava, olhava para alguém assim: olha, mas você tem que procurar dar uma olhada no seu estômago, no seu intestino, ver o que tem aí. E às vezes ela ficar quietinha, que as pessoas têm o hábito de ficar com muita raiva quando o médium esclarece. Então essa era evidente, ela via os espíritos e via o interior do corpo das pessoas. É uma evidência diferente, mas é uma evidência. Agora, outras pessoas só veem quando estão em determinadas condição de relaxamento. Eles estão mais relaxados, eles se serenam, entra num quase transe, num quase êxtase, para que ele possa ver os espíritos. Então ele tem que estar muito relaxado. E outros já veem em condições normais, em condições comuns. O princípio da visibilidade dos espíritos é o mesmo das manifestações físicas, combinação dos fluidos animalizados do médium com os fluidos do espírito. Então são duas situações distintas. Cada um de nós, ao estarmos percebendo o espírito, é uma forma do nosso fluido se misturar com a daquele espírito e a gente poder ver. Essa é uma explicação que o Kardec trouxe para nós. Mas os videntes, eles terão a pineal mais bem desenvolvida e a vesícula biliar mais bem preparada para a funcionalidade da mediunidade. A medicina chinesa tem mais de 10 mil anos de história. Ela trabalha os meridianos do fígado para que a pessoa desenvolva suas percepções psíquicas. Bom fígado, boas percepções psíquicas. Durante o sono, qualquer pessoa pode ver os espíritos, mas os médiuns videntes veem quando estão em vigília, uma vez que sua organização física é compatível, foi preparada antes do nascimento. Kardec deixa com a propriedade do perispírito de você poder ver os espíritos. E nós estamos lembrando que o rim e o fígado tem que estar muito bom, principalmente a vesícula biliar, tem que estar muito bem para que a pessoa seja um bom médium, principalmente na área da evidência, certo? Ah, mas fulano de tal disse que a pineal, segundo os chineses, ela está ligada ao rim, ela é subordinada ao rim. E as percepções psíquicas que nós temos são subordinadas à vesícula biliar. Tem um pontinho chamado VB41 que altera todas as nossas percepções psíquicas se ele for panturado. Certas chamas ou breves clarões, fogos fatos, são resíduos energéticos dos espíritos. Aí aqui tem aquela famosa frase, né? A ciência explica. Independente disso, a gente tem a explicação espírita mostrando para nós que todos esses fenômenos que ocorrem, principalmente próximos a túmulos, são resíduos do espírito. Ah, mas tem tal explicação química, tal explicação física? Tem, claro que tem. Porque tudo está junto, tudo está
dentro de um processo de simbiose que vai se rompendo aos poucos ou às vezes rompe bruscamente. A missa de sétimo dia, tão tradicional no meio católico, é por causa desse momento em que algumas pessoas puderam perceber que no sétimo dia do sepultamento, em alguns túmulos, não são todos que acontecem isso, sai um clarão de uma luz verde, rocheada, bem colorida e bem intensa. E por causa disso, acreditou-se então que no sétimo dia deveria se fazer essa missa, essa oração, esse momento de pensar e orar pela pessoa que partiu. Assim sendo, nós vamos aprendendo cada vez um pouco mais com a doutrina espírita, cada vez aperfeiçoando o nosso entendimento espírita. Aí você fala assim, mas os chineses, eles acreditam em espíritos, acreditam em evidência, acreditam em alguma coisa assim? Eu li 2 traduções do livro Os Fundamentos da Medicina Oriental. A tradução em português tem lá uma parte na introdução que fala assim, ou você estuda muito a acupuntura, ou conte com a milagrosa ajuda dos espíritos. E na tradução espanhola tem assim, você tem que estudar muito a acupuntura para você entrar no espírito da energia, do entendimento da acupuntura. Eu prefiro ficar com a tradução portuguesa, com a tradução brasileira, porque o brasileiro é mais espiritualizado e por ser mais espiritualizado, ele passa para nós o entendimento de que tem algo mais e que tem algo maior. Todo momento é aprendizado para nós. Por isso, nós temos que saber aproveitar as oportunidades de aprendizado, as oportunidades de vivenciar melhor os ensinamentos que nós temos pela frente, principalmente as espirituais. 2. Ensaio teórico sobre as aparições. A ocorrência mais comum. 2. Ensaio teórico sobre as aparições. Na ocorrência mais comum da visão dos espíritos é, portanto, a que acontece durante o sono, mas é preciso cuidado para saber interpretá-la, pois pode ser. A visão que nós temos durante o sono é muito interessante. Tem um livro que chama Iniciação à Viagem Astral, do Miramês, que ele vai trazer para nós um conjunto de informações importantes para que a gente possa entender os sonhos e interpretá-los também com um pouco mais de segurança, porque nosso cérebro físico não consegue trazer na íntegra, na maioria das vezes, para o corpo físico aquilo que a gente viu no plano espiritual. Então traz uma espécie de mensagem. E ao ler o livro Iniciação à Viagem Astral, a gente tem mais facilidade de lembrar os sonhos, a gente vai vendo certas situações delicadas que existem nessas interações e interrelações entre encarnados e desencarnados durante o sono. Uma visão atual das coisas, presentes ou ausentes, uma visão retrospectiva do passado e, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. Quando você está vendo os espíritos no plano espiritual, você tem várias opções. Por isso temos que entender bem a doutrina espírita para podermos compreender bem aquilo que está sendo passado para nós em termos de espiritualidade, em termos de entender os fenômenos com segurança. E, logicamente, que nós temos que aprender também nessa situação a conversar com amigos mais experientes para que todos nos ajudemos mutuamente, porque os médiuns, trocando impressões entre si, sem inveja, sem arrogância, sem egoísmo, todos se ajudando mutuamente, todos se beneficiam com o crescimento, com o aperfeiçoamento dos seus conhecimentos. Muitas vezes são quadros alegóricos que os espíritos nos põem sob as vistas para nos dar úteis avisos e salutares conselhos. Se são espíritos bons, ou para nos enganar, lisonjeando as nossas paixões, se são espíritos imperfeitos. Item 111, 4. Aí nós temos que prestar bastante atenção em pequenos detalhes que fazem a grande diferença. No livro No Mundo Maior, ou Ação e Reação, é um dos dois. Ação e Reação. Tem lá um rapaz que ele tem sonhos que a fazenda dele está queimando, ele levanta, sai correndo desesperado para apagar o fogo. Ou seja, ele vai tendo uma série de delírios. Mas esses delírios, para ele, são reais. Ele está vivenciando aquela situação. E os espíritos vão tentando ajudá-lo, mas tem uma equipe especializada em implantar quadros mentais. São os vendedores de quadros. E coloca aqueles quadros mentais para ele de acordo com o que ele sente, com o que ele vivencia intimamente. Preste atenção nesse detalhe para que vocês não fiquem, então, presos
em conceitos que possam fazer com que durante a noite vocês tenham certos pesadelos ou insights negativos. As aparições, propriamente ditas, distinguem-se das visões do sonho, ocorrendo aí um fenômeno mediúnico porque o médium está em vigília e no pleno gozo de suas faculdades intelectuais e mentais. As aparições estão relacionadas a materializações de espíritos vistas por todos, porém estas são as mais raras, por requererem maior movimentação de fluidos, do médium e do espírito, sobretudo do ectoplasma. As aparições são vaporosas, tênues, diáfanas, mas podem apresentar formas mais precisas, com tangibilidade, percebendo-se detalhes da fisionomia, entre outras. Em geral, as partes do corpo menos visíveis são os membros inferiores e os mais visíveis a cabeça, cabelo, tronco, braços e mãos. Espíritos mais atrasados não revelam boa aparência, são vistos usando roupas feias, sujas, trapos, etc. Em geral, trazem consigo instrumento da ocupação que tinham quando encarnados, armas de guerreiro, instrumento musical, etc. Assim, a materialização e a tangibilidade dos espíritos são mais raras. As aparições comuns são mais tênues, na forma de vultos, por exigirem menor manipulação fluídica. Itens 102 a 104. Olha, gente, a gente vai percebendo que no mundo espiritual existem muitas situações diferentes e diferenciadas. E quando nós estamos lidando com cada uma delas, nós temos que ter muito cuidado. Preste atenção no conteúdo da mensagem, caso tenha uma aparição, que o Espírito fale para você. Certa vez eu conheci uma jovem e a convidei para fazer campanha do Quilo conosco. Ela foi lá, assistiu algumas reuniões públicas e ela via os espíritos, conversava com eles, pensava que era gente. E um dia ela foi conversando com um velhinho de cabeça branca e ele falou assim: olha, não faz isso não, isso é muito perigoso. Não é esse lugar não, vai para a igreja X. E ela ficou achando que aquele velhinho era um velhinho mesmo. E ela falou assim: ele parecia tanto com meu avô, me senti tão bem perto dele, e falou para mim para a igreja X, então eu vou. Foi e passou a passar muito mal. Falei, mas lá você está passando mal. E logicamente que lá quando ela falava que via, faziam mais terror do que esclareciam. Então o cuidado do médium é esse. Os espíritos que vão falar para a pessoa, cuidado com o conteúdo. Ele fala assim: não vai para esse lugar, não vai para o espiritismo não, é perigoso. Perigoso por quê? Porque você não pode conhecê-lo, não pode entender o mecanismo da inter-relação seres humanos encarnados com seres humanos desencarnados. Onde que está o perigo? O perigo está em você não entender o fenômeno e ficar passando mal e acaba entrando por processos mais complicados, mais complexos, que pode te levar a estados deploráveis de saúde, de entendimento e de vivência da sua vida aqui na Terra, da sua relação de trabalho, colegas e etc. Por isso, o cuidado do vidente em descrever, em falar o que viu, o que ouviu, e o cuidado com o vidente em conversar com qualquer pessoa, às vezes mesmo dentro do meio espírita. Tem alguns espíritos que a gente fala: eu vi um espírito, o espírito falou tal coisa para mim, e a pessoa já fica toda: o espírito falou, porque tem medo de espírito. Não é porque espírita que vai entender tudo que está aqui, não. Tem espírita que também não gosta de estudar. É uma realidade. E dentro dessas realidades, nós temos que ter todo o cuidado para estarmos sempre atentos a detalhes que podem fazer uma grande diferença. Os espíritos se apresentam com as aparências e características daquilo que ele tinha antes. Um camponês, por exemplo, pode aparecer com enxada, com uma foice, com martelo, com machado, e vai assustar. Logicamente que os camponeses normalmente já se depuraram bem, passaram por muitos trabalhos, produziram alimento. Aqueles que são trabalhadores, que se dedicaram à vida, eles não vão aparecer assim para assustar, eles vão querer ajuda. Cada um com as suas características. Não se deve esquecer que as propriedades do perispírito, do médium e do espírito comunicante são fundamentais na produção do fenômeno, sobretudo as capacidades plásticas de expansibilidade e de penetrabilidade. Usualmente o perispírito não é visível, mesmo em se tratando de matéria, mas matéria situada em outra dimensão ou estado. Entretanto, os fluidos perispirituais podem ser associados a outros fluidos, produzindo inúmeros efeitos, inclusive os
envolvidos nas aparições, materializações de espíritos e tangibilidade destes. Importa considerar, por outro lado, que é necessário haver certo grau de afinidade dos fluidos do espírito comunicante com os do médium ou médiums. Caso contrário, impede a manifestação do fenômeno. As aparições e materializações com o médium em estado de total vigilância são raras, mas isso não impede que os videntes mentalmente vejam espíritos. Item 105 a 107. Bom, são situações bem diferenciadas. E bem, para que nós possamos entender a mediunidade, temos que procurar compreender uma série de fatores inerentes à mediunidade. Assim, tem uma assembleia de 20 pessoas numa sala mediúnica, por exemplo, numa reunião pública ou num local qualquer, e ali um espírito quer se manifestar. Terá 3 médiuns de materialização, mas um deles está sempre olhando de rabo de olho para o colega, está sempre falando mal de um e de outro, não se dá bem com aqueles outros 2 médiuns. Então essa materialização será prejudicada, de alguma forma. Por isso as materializações são raras, são delicadas. Agora, todos os 3 médiuns podem ver aquele espírito com a própria mente, sem ser praticamente com o olho, mas vai ver com a mente. Com isso, eles estão captando algum tipo de mensagem do espírito, mas nem todos. Então, esses detalhes são importantes para que a gente possa entender que os médiuns, se eles não tiverem boa afinidade entre eles, o resultado do trabalho também será um trabalho de pouca afinidade, de pouca realização para o grupo, para todos. É muito importante a afinidade. Não pode, tem dirigente que fala, você tem que ficar com fulano, você tem que aprender a conviver com ele. Calma. Bota em outra atividade, campanha do quilo, outro tipo de estudo, menos na mediúnica. A mediúnica é para quem está se sentindo mal com um ou outro companheiro, outra reunião mediúnica. Ou então chama os 2 e conversa, que às vezes não é um motivo assim grave para o afastamento. Certa vez, uma pessoa resolveu colocar para fazer dupla de passe, que o passe é dado em dupla, 2 pessoas que tinham uma rusga do tempo de faculdade. E um falou assim, eu não quero fazer dupla com fulano, não me sinto bem com ele. Olhar na cara dele ali na hora. Não, você tem que aprender, você tem que fazer, eu vou botar. Ele simplesmente falou, eu não vou fazer. Então, não tem que forçar. Tem coisas que a pessoa vai superar aos poucos. Ali, se eles estiverem se cumprimentando e falando, oi, tudo bem? Já está bom demais. Aí depois eles vão começar a conversar, bater papo daqui e dali, vão se interiorizar valores, vão se entrosar e vão poder conviver naturalmente dentro daquelas atividades. Mas nada de forçar, porque tais interferência nas comunicações mediúnicas. 3. Espíritos glóbulos. Na verdade, o que se costuma dizer a respeito do assunto é referência à simples confusão decorrente de efeitos ópticos, ou seja, são imagens, jogos de sombras e luzes que podem simular a aparição de um espírito, mas na verdade é uma ilusão de ótica, que se revela exacerbada em pessoas supersticiosas ou facilmente impressionáveis. Algumas dessas ilusões podem realmente produzir dúvidas ou causar equívocos de interpretação. Daí a necessidade de observação e análise atenta do fenômeno. Item 108 a 110. São 3 itens que Kardec utiliza para descrever sobre isso aqui. Quando você começa a ver aquelas bolinhas, que os espíritos glóbulos é uma bolinha que vai dependendo da situação. Se você ficar com o olho parado, você vê passando assim na frente do olho. Principalmente quando você deita, quando você está mais relaxado, ou quando está no sol muito quente, cada um tem a sua característica e especificação. Não é igual para todo mundo. E as pessoas então achavam que eram espíritos glóbulos. E o Kardec faz várias dissertações. Essas bolinhas que a gente vê, na homeopatia são chamadas de moscas volantes, ou moscas que voam. E é um sintoma da catarata. Se você está vendo bolinhas, você não está vendo espírito glóbulo não. Entre aspas, o seu globo ocular está sujo. E tem até uma explicação sobre isso aí em algum livro espírita. Se for no livro dos médiuns, a gente vai passar por aqui. Se não for, é um livro espírita. Mas ali é um pré-sintoma da catarata. Procure um homeopata,
Aí tem lá os remédios específicos para tratar a catarata, que ver moscas volantes, moscas voantes, certo? Então, sem maiores delongas, é um sinal que você vai ter problema de visão mais à frente. Trate-o. E a homeopatia tem remédio específico que trata as moscas voantes, ou que é chamado aqui de espíritos glóbulos. Teoria da alucinação. Esse aqui é delicado, muito delicado. A evidência e a alucinação, ela é muito curta a diferença entre elas, muito curta. A diferença é que o vidente sabe o que ele está vendo, e a pessoa que está alucinada, ele está tendo uma imagem que ele não sabe interpretar, ele não sabe diferenciar. Por exemplo, um jovem tem uma certa percepção mediúnica, ele conhece uma garota, então um rapaz conhece a garota, e ele começa a chegar em casa achando que é namorado dela, porque eles estavam lá conversando e vão fazendo aquela amizade. Aí ele chega em casa, senta no sofá, fecha o olho para pensar na menina, vê ela saindo de casa e entrando no carro com o rapaz. Ele fica transtornado, ela está me namorando e está me traindo? Nós começamos a namorar ontem? Isso é alucinação. Mas ele chega e fala para ela assim: você tem algum compromisso logo mais? Ela fala: logo eu tenho, vou sair com meu namorado. Então para ele vai ser um choque muito grande, que eles são apenas amigos, não são namorados. E quando ele chegar em casa, que ele sentando no sofá, fechar os olhos, ele vai ver a cena dela saindo e entrando no carro. Entenderam a diferença? Uma, ele entendeu o processo. Ele estava vendo que ela não era namorada dele, que não ia para ser namorada dele. E no outro, ele estava achando que ela estava traindo. Então, a mesma cena, quanto você tem consciência do fato, e a mesma cena, quanto você não tem consciência do fato. E aí vem um outro detalhe. A pessoa pode ter os quadros colocados pelos espíritos. Lembra que no iníciozinho do capítulo, Kardec falou dos espíritos maus levam pensamentos maus. Então, a vidência gerenciada por um espírito mau vai trazer maus resultados, maus pressentimentos e até mesmo problemas seríssimos de relacionamento. Agora, a vidência bem educada, assessorada por espíritos bons, entre pessoas bem equilibradas, vai estar fazendo boas informações, boas interações daquela situação. Aí, todo o cuidado do mundo é pouco. E o vidente, eu sempre conto essas histórias aqui, já em vários estudos já falei, não é demais repetir. Quando eu comecei a ter percepções psíquicas, e elas eram muito descontroladas, depois que eu passei a fazer tarefa espírita, elas se tornaram controladas, e agora só tem quanto os espíritos permitem. Bom, então, naquele momento, lá atrás, 97, 98, ao ver e perceber, eu contava para as pessoas e falava para elas. E ele ficou 12 anos morrendo de raiva de mim, porque eu falei para ele assim: cuidado, você pode sofrer um acidente. E a gente, quando começa a estudar mediunidade, começa a ler muita coisa. Eu li um livro de quiromancia, falei: deixa eu ver sua mão aqui. Olhei a mão dele e falei: exatamente, porque tem um sinal aqui, você fica esperto, você vai sofrer um acidente. Graças a Deus, o carro dele acabou o freio bem devagarzinho, num local seguro, perto do hospital, bateu num poste, não estragou muito o carro, porque ele estava bem devagarzinho, por uma série de fatores da misericórdia divina. E aí, ele bate o carro, com as filhas dentro do carro, ele fica apavorado. Dizem que ele me xingou bastante nesse dia, depois de 12 anos ele me contou isso, que ele me xingou bastante, que ele achou que eu tinha jogado praga nele. Aí ele foi compreender, no momento do estudo do Livro dos Médiuns, que a evidência não é você desejar mal para o outro, você viu o fato, e você alertou para que ele tivesse cuidado. Aí ele falou assim: provavelmente, como eu fiquei com medo, eu desci aquela ladeira bem devagarzinho. Porque se você não tivesse falado, eu teria descido rápido, que eu descia bem mais rápido. E aí a coisa seria muito mais difícil. Aí ele me pediu desculpas, eu nem sabia que ele tinha tanta raiva de mim assim. E a partir dali, muita coisa mudou na cabeça dele, porque ele estudava a doutrina espírita e não entendia a doutrina espírita. Outro detalhe, ele gostava de estudar, participava, mas ele não entendia. A esposa dele era médium, ia explicando para ele, e ele tinha muita dificuldade de entender. A facilidade de entender ou não a doutrina espírita é um detalhe que o Kardec também deixa bem claro. Algumas pessoas entendem. Não importa a idade, se é jovem, se é velho, se é muito instruído, se é pouco instruído. Mas algumas pessoas, nas mesmas condições, não entendem a doutrina espírita. Respeitemo-los. Bom, aí a gente já citou esses casos. E o mais importante, para fechar o assunto, um amigo meu chegou para mim e falou assim: estou sabendo que você está vendo espírito. Ué, como que você sabe?
Ah, tô sabendo, ó. Fique de olho aberto, rapaz, tome cuidado. Mas por quê? Tome cuidado, eu vou conversar com meu velho. Meu velho era o pai dele, 80 e poucos anos de idade e muitos anos de doutrina espírita. Então, ele chegou para mim, depois de umas 3 semanas, falou assim, leia bastante o Livro dos Médiuns, principalmente o capítulo 14, 15 e 16. Eu sempre pegava esses ali, que tem uma série de resumos sobre mediunidade, estava sempre lendo, ficando atento, se o que eu estava percebendo estava dentro do que estava ali. Mas só isso não era segurança, mas para mim, não, o que eu estou percebendo está aqui dentro do livro, então é mediunidade, não estou doido. E aprendi, ele me orientou, a não ficar falando com as pessoas. Então, se você perceber alguma coisa sobre alguém, você conta para mim. Fala para mim, que aí a gente passa na peneira, a gente se achar interessante dar o recado, se achar, a gente então não dá. Aí sempre que eu ia falar para ele, ele falou assim, olha, mas ele não vai entender isso. Ele vai ficar com medo, ele vai ficar até com raiva de você. A importância da amizade entre os espíritas, do respeito entre os espíritas, do apoio entre os espíritas é muito importante. Porque se ele usasse de deboche e falasse, você está doido, se precisa de um psiquiatra, talvez eu nem estivesse aqui hoje conversando com vocês, fazendo esse estudo. Então, meu amigo Rios, que Jesus te abençoe, te ilumine, muito obrigado, meu caro amigo. Rios era o sobrenome dele, tá? Weber de Oliveira Rios. Muita paz para você, meu irmão. O assunto já foi, de certa forma, estudado na primeira parte. O assunto já foi, de certa forma, estudado na primeira parte do livro. O assunto já foi, de certa forma, estudado na primeira parte do Livro dos Médiuns, capítulo Sistemas. Contudo, a evidência de espírito é usualmente classificada pela medicina e psicologia como alucinação, ainda que os videntes não apresentem qualquer anomalia fisiológica ou psíquica. Olha o cuidado de como nós vamos conversar e com quem. Sendo ciências materialistas que não percebem a existência e sobrevivência dos espíritos, focam seus ensinos na existência de um indivíduo do nascimento à morte. Por outro lado, pesquisas e estudos sérios, produzidos por profissionais respeitáveis, demonstram o contrário. Muitos paradigmas ainda serão modificados, sobretudo no que diz respeito aos aspectos da saúde mental. Aqui nesse parágrafo mostra que nós temos que ter muito cuidado ao descrevermos, ao conversarmos com pessoas que não são espíritas sobre ver espírita. Não quer dizer que você não possa conversar com um psiquiatra, mas sempre tem psiquiatra espírita, que saberá te orientar, que saberá te ouvir, porque a linha entre a mediunidade, a pensão psíquica do médium e o mundo anormal e o normal é muito tênue. Depende muito do equilíbrio do médium e da assessoria do médium. Não que o médium tenha que contratar uma equipe para assessorá-lo, mas ter amigos que saibam conversar com ele, saibam chamá-lo à realidade e saibam orientá-lo como devido. Portanto, procuremos ser mais amigos uns dos outros, ajudando-nos mutuamente diante das situações que a vida coloca para nós, porque é muito importante trabalharmos em equipe. Kardec deixou muito claro para nós que o trabalho dos médiuns deve ser em equipe. A teoria da alucinação, quando aplicada à evidência de espíritos, revela-se cada vez mais frágil, ainda que o médium nem sempre esteja efetivamente vendo um espírito, mas uma forma de pensamento ou criação mental. Olha outro detalhe. Você pode não estar vendo um espírito, uma criação mental ou uma forma de pensamento. Então tem muito mais coisas no mundo espiritual do que imaginemos. Assim sendo, pouco ou nada contribui a ciência para explicar sonhos, percepções e evidências, apesar de avanços como as escolas especialidades na psiquiatria e na psicanálise, que procuram analisar mais profundamente essas visões por meio de métodos específicos. Há situações em que é difícil determinar se ocorre de fato uma evidência ou uma alucinação, ou até mesmo uma ilusão de ótica. Daí a necessidade de estudos mais aprofundados. Qualquer interpretação superficial nesse assunto é perigosa. Item 112 a 113. Olha, gente, nós já fizemos aquela explicação antes de uma coisa muito prática, de uma coisa muito branda. Mas nós vemos na série do livro
Manuel Filomeno de Miranda, que os espíritos implantam quadros mentais e depois à distância eles acionam aqueles quadros mentais, deixando a pessoa em grande perturbação, em grande susto, com grande medo. E isso é muito importante então a gente entender que, diante de um quadro de evidência, o médium tem que se sentir confortável. Não quer dizer que se o médium não está se sentindo confortável, ele não seja bom médium. Não estou dizendo isso. O médium, para se sentir confortável, ele tem que se sentir acolhido pelos companheiros. Olha, eu estou vendo um espírito que fala que quer me matar. É muito comum isso. Ah, você não está ouvindo isso? Aí começa a querer falar para a pessoa que é mentira. Ao invés de chegar e falar assim, olha, o espírito não vai poder te matar. Ele pode te irritar para que você tome atitudes que te prejudiquem. Seja numa discussão, seja no trânsito, seja dirigindo, seja da mais variada. Fique atento, faça oração, porque ele não vai conseguir te matar, a menos que esteja dentro do seu programa reencarnatório. É o culto do Evangelho no lar. Ler o Evangelho no lar, a gente sai de casa para o trabalho. Quando chega em casa, dá outra lida. Só vencemos a obsessão com a evangelização. Cada vez que lemos o Evangelho, é o momento que estamos conscientizando a nossa consciência a importância de fazer o bem, a importância de nos melhorarmos, a importância de nos tornarmos melhores. Por isso, é importante tomarmos atitudes e ações compatíveis e condizentes com a nossa necessidade evolutiva. Se você tem um problema cardíaco, você procura um cardiologista. Se você tem um problema com a mediunidade, você deve procurar entender a mediunidade. Ah, mas eu tenho que procurar um psiquiatra? Depende do grau de situação que você está vivenciando. Eu não sei como. Não sei o que você está vivenciando. Cada um sabe aonde o calo aperta, não tem esse ditado popular? Então, se você dá conta de estudar a mediunidade, estude. Se você não der, procure ajuda, procure orientação e tome atitude melhor para você. Não é aqui que eu vou falar, faça isso, faça aquilo. Estudar a doutrina espírita, sim, pega e estude. Agora, quem está te apoiando, quem está te ajudando, quem está te orientando, quem está te conduzindo nesse processo mediúnico de te amparar, de te dar o braço amigo, o ombro amigo, né? O ouvido amigo. Sempre nós temos. Um médium tem que ter um amigo para dar suporte. O Chico tinha seus amigos. O Divaldo tinha lá o Nilson, que caminhou com ele a vida inteira, por muito tempo, dando amparo, dando suporte. Tinha outras pessoas que ele amparava e suporte, davam amparo e suporte para ele. Tinha uma doninha, uma senhora escura, até era analfabeta, mas falava com grande sabedoria. No filme fica bem claro isso. Ah, mas eu não gosto do Divaldo. Problema seu. Você gosta ou você não gosta, ou assista o filme, porque é lição de vida para nós médiums. Para nós aprendermos que nenhum médium vai receber de mão beijada a mediunidade. Que nenhum médium vai receber a mediunidade assim, toma, é sua. Nós temos que estudar, nós temos que trabalhar, temos que fazer caridade. As vidências, como qualquer manifestação mediúnica, estão sujeitas a equívocos, porque dependem do grau de desenvolvimento da faculdade psíquica, da qualidade da sua percepção e da interpretação do médium. Por isso, as vidências são sujeitas a dúvidas. Por outro lado, há médiums videntes que só conseguem ver de forma simbólica. Por exemplo, a chuva de livros caindo sobre a cabeça de Chico Xavier, vista pelo médium, alusiva à missão que ele, Chico, desempenharia. Vocês podem observar que a vidência ela vai apresentar os mais variados aspectos. No livro Atos dos Apóstolos, Pedro tinha várias percepções psíquicas, Cornélios tinha várias percepções psíquicas, o centurião, e cada um ia conversando e um procurando ajudar o outro. Num dado momento, o centurião, ao ter uma evidência, no final, um espírito diz para ele procurar Pedro. E Pedro tinha uma evidência que deveria ajudar ao centurião. Então nós vamos ver que a mediunidade está íncita no Novo Testamento, em vários livros do mundo antigo, das religiões antigas, e Kardec apenas condensou essas informações, informando-nos para que a gente possa, então, ter melhor entendimento, ter melhor compreensão desses fatos. E assim, gente, nós vamos chegando aqui ao final de mais esse estudo. Vou abrir aqui, ampliar essa telinha para vocês verem. Então, para vocês buscarem essa lista de vídeo e tantas outras, essa aqui é reunião mediúnica privativa. Agora, aquele prefixo ali, Mediunidade Reunião Mediúnica PL, tem o nosso grupo no Facebook com esse nome, Mediunidade Reunião Mediúnica PL, e tem também
Então, quando você for buscar no YouTube, esse é o nome que você vai colocar lá no buscador do YouTube e vai vir um conjunto de informações para que você selecione ali os estudos que você quer. Tem lá sobre obsessão, desobsessão, e inclusive o tópico obsessão e desobsessão não tem esse título, obsessão e obsessão é outro tópico diferente, e vai trazer 3 listas de vídeos, que é o livro Desobsessão por capítulo, o livro Desobsessão por tópicos e o livro Obsessão e Desobsessão de Sueli Kaldachuber. Então é outro que a gente sugere, além dessa frase aqui para você buscar, mediunidade e reunião mediúnica Gelson PL, você tem também a desobsessão. Se você escrever desobsessão Gelson PL, vai vir 4 playlists de vídeo. Uma são os pedaços do capítulo 5 do Obsessão e Desobsessão, e as outras 3 são do livro Obsessão e Desobsessão e do livro Desobsessão. Lembrando que reunião de desobsessão é uma reunião que exige pessoas experientes, e reunião mediúnica tem vários níveis de reunião mediúnica, conforme está lá em médios iniciantes, e a reunião mediúnica segundo a Bíblia e o Espiritismo. Vamos assim, encerrando esse estudo. Muito obrigado pela sua companhia, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus possam estar sempre vos envolvendo, vos iluminando e impulsionando para os caminhos do processo evolutivo, para os caminhos da luz, das bênçãos da paz e da fraternidade legítima que deve existir entre nós. Abençoa-nos, Jesus, ilumine-nos, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.